Vamos ver a atividade. A atividade, ela usa, antes de abrir a atividade, né, ela usa um negócio chamado LTI, uma classe lá do SciPy chamada LTI. O que é LTI? É Linear Time Invariant, que é para representar sistemas lineares invariantes no tempo. Mas não qualquer tipo. E sim esses tipos aqui. Polinômio racional, um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. Eu consigo, criando um objeto dessa classe, fazer várias coisas. Consigo ver a resposta ao impulso, a resposta ao degrau, e posso simular também, colocar qualquer entrada e ele me dá a saída. Na atividade lá, pede para vocês verem a resposta ao impulso. Então, vamos ver aqui. Bom, a resposta ao impulso é característica de um sistema, né? Então, eu posso usar isso aqui para fazer resposta ao impulso se isso aqui, isso aqui for a função de transferência do sistema. Aí, o inverso é a resposta ao impulso. Se eu jogar isso aqui no LTI e pedir a resposta ao impulso, e isso aqui não for, né, função de transferência, na verdade, eu só estou fazendo a transformada inversa. Então, eu vou usar aqui para fazer essa transformada inversa. Se ele fosse o H de S, daí realmente a resposta impulso H de T. A gente tem que colocar aqui, ó, tem que criar um LTI, eu estou chamando de SIS. Tem que colocar os coeficientes do numerador e do denominador. Qual é o grau do numerador aqui? É grau 0, né? Quer dizer que só tem um coeficiente, que é o 3. Então, eu tenho que colocar aqui um vetor de tamanho 1. O tamanho do vetor sempre vai ser o grau mais 1. Aqui tem um cara de grau 2. Quem são os coeficientes aqui? 1, 2 e 13. São os coeficientes desse polinômio aí. 1, 2 e 13. Aí eu peço a resposta ao impulso aqui. Estou chamando de H, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque ele retorna, além de ele retornar o sinal no domínio do tempo, ele retorna o vetor de tempo. Eu passo aqui o vetor de tempo, ele retorna de novo. E como eu já determinei o vetor de tempo, eu não quero fazer nada com essa variável. Então, no Python tem essa opção aqui de, quando retorna duas coisas ou mais, e você quer ignorar algumas delas, você coloca um underline aqui. E aí vou plotar. Então, eu crio um LTI para plotar o sinal no domínio do tempo, né? Eu crio um LTI com o XDS e peço o impulse. Aí a gente vai ver aqui. Eu vou exibir aqui, ó, TH. Aqui, ó, é um cosseno com amplitude decaindo exponencialmente. Se eu quiser aumentar a frequência desse cosseno, eu posso mexer só aqui, né? Que esse cara aqui é o que sobrou de representar isso aqui com S mais A, mais a frequência ao quadrado. Então, se eu mexer só nesse cara aqui, eu vou mexer só na frequência. Quer dizer, na frequência e na amplitude total, mas não na taxa de decaimento, né? 130. Ó. Mexendo nesse aqui, eu mexo na taxa de decaimento. Vai decaindo mais rápido, mais devagar. Porque é o A, né? O A é o N menos AP. E agora vamos ver a atividade.
o documento questões Laplace, que é a lista de exercício. Contém o enunciado de 8 exercícios. Vamos compartilhar a tela aqui. Questões Laplace contém o enunciado de 8 exercícios. Verdade, 8 exercícios. Tem o 1 aqui, que vai até a letra F. Depois, no 2, só muda o H de T e diz faça da A a E, ou da A a F, A a D, depende. São 8 exercícios em que são dadas respostas ao impulso. Nos 6 primeiros são dadas as equações das funções de resposta ao impulso, H de T, de 6 sistemas lineares invariantes no tempo, e são exibidos os gráficos dos H de T. Olha aqui. Nessa atividade, sua tarefa é reproduzir, sua tarefa é coisa que você fala para o Gemini, né? Então eu já deixei aqui no formato do Gemini. Mas não façam isso. Não joguem no Gemini. Sua tarefa é reproduzir aqueles 6 gráficos. Porém, ao invés de usar as expressões dos H de T no domínio do tempo, se deve utilizar a função impulso da classe LTI. Para tanto, você precisará das funções de transferência desses sistemas. Como que acha as funções de transferência? Fazendo assim, fazendo a letra A, determine a expressão para o HDS. Então, primeiro você faz a lista aqui. Achou a função de transferência, você vem aqui e coloca ele cria um LTI com aquela função de transferência. Como a função impulse não admite tempo negativo, seu vetor de tempo pode começar em 0. Fora isso, seus gráficos devem ser o mais fiel possível aos do documento. Vamos fazer aqui. Vamos fazer a 1. Vamos encontrar o HDS aqui. HDS, função de transferência, é o quê? Qual que é a relação dele com a resposta ao impulso? Como que eu obtenho a função de transferência HDS a partir da resposta ao impulso? Transformada de Laplace. Então, o H de T aqui, tá lindo aqui, negócio super tabelado, acho que a gente já fez esse exemplo aí na aula de hoje. O XDS vai ser, qual que é a transformada do primeiro termo ali? 1 sobre S mais 1, mais 1 sobre S mais, é mais ou menos 1 sobre S mais 2. Mas eu preciso de um polinômio, né? Um polinômio racional, numerador e denominador, para botar lá no LTI. Então, XDS vai ser S mais 2, menos S mais 1, então menos S menos 1, sobre S ao quadrado, mais 3S, mais 2. Então, x de S aqui é S corta com S, vai ficar 1 sobre S ao quadrado, mais 3S, mais 2. Então, para plotar a resposta ao impulso, vocês podem fazer um plot disso aqui, desse H de T, usa a função ESP lá, né, para fazer exponencial, ou vai lá e cria um LTI, um slit, né, que é o que o exercício pede. Então, deixa eu abrir no modo Playground, para eu não salvar as edições. Então, eu tenho que criar um LTI, from scipy.signal import LTI. Aí eu vou criar um LTI aqui. Tenho que passar como parâmetro os coeficientes desse polinômio. Quais são?
1. E os coeficientes desse polinômio aqui, quais são? 1, 3 e 2. Se não tivesse, por exemplo, um termo em f, fosse s ao quadrado mais 2. Eu tinha que passar 1, 0 e 2. Deixa eu dar um Ctrl Enter para executar já aqui. E agora eu vou ter que plotar, né? Eu vou criar um vetor de tempo. Dá para deixar o LTI criar o vetor de tempo para mim. Vamos deixar ele criar. Aí eu faço assim, ó. T e H são o resultado do sys.impulse. Esse mesmo. plt.plot TH. Para usar o PLT, eu tenho que importar, né? Import. Isso. Tá aqui. Só que o meu gráfico deve ser o mais fiel possível àquele lá, né? Então, o mais fiel possível significa que tem que ir até 8. Aí o enunciado ali diz que pode começar em 0, já que o LTI não aceita tempo negativo, né? Então, eu vou criar um vetor de tempo aqui. Importar o NumPy. Vou criar um vetor de tempo. T igual a np.arange de 0 até 8. O nosso TS pode ser 10 a menos 2. E agora eu vou chamar esse cara com o argumento tempo aqui. T maiúsculo igual a T. Como é que você sabe, professor? Como é que eu vou saber? É só clicar aqui, ó, e ver a documentação da função. Cadê o impulse? Impulse. Aqui, ó. São esses 3 caras aqui. Condições iniciais, quando a gente estiver falando de EDOs, né? T, o que é o N? Número de pontos. Ah, número de pontos para computar se eu não der o T. Tá? Mas eu vou dar o T. Então aqui é só isso. E aí, se eu estou forçando o T, eu não preciso disso aqui. Beleza. O que mais que eu tenho que fazer para ficar parecido com aquele? Já que o professor é chato e vai descontar. Tem que colocar linha vertical, linha horizontal, grid. Não, linha vertical e horizontal não precisa, né? Mas tem que colocar o grid, com o plt.grid. plt.grid. O que mais? Põe um T aqui embaixo e põe no título aqui H de T. E tá ótimo. Tá um pouquinho mais grosso aqui, né? Line width igual a 3. Será que é muito 3? Tá bom, 3. Essa cor aqui é azul, não é a cor padrão. Não, não precisa. Vocês não precisam mudar a cor da linha. Lá em color, então é color. Agora está mais parecido. É isso aí. Aí coloca não esquece do grid nem das legendas, de ir até 8 aqui, aí tá ótimo. Para colocar o quê? Ah, eu descobri recentemente que existe um tal de... Quando eu fiz isso aqui, eu plotei linhas, eu criei mesmo o sinal que está aqui, mas eu descobri que existe um tal de H-line, V-line. plt.hline é linha horizontal. Cadê o autocompletar aí? Então eu tenho que dizer qual que é a altura, eu quero colocar em 0. O x-min, vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu colocar algo que não está no gráfico, se ele vai expandir o gráfico.
Espero que não. Expandiu. Então, depois, a gente ajusta aqui de -1 até 8. plt.xlim de -1 a 8. Aqui, ó, linha horizontal, linha vertical, 0 de, vou colocar de -1 até 1, e daí eu tenho que ajustar o y mínimo. Aqui ele está indo de -0.1 até 0.3, mais ou menos. Faltou S. Aí. Mas não precisa. Ok, então é isso aí.